Você já teve uma amiga que jurava que tinha encontrado um príncipe encantado? Ou melhor, deixa eu reformular essa pergunta. Você já foi essa amiga? E deixa eu adivinhar. No final, o príncipe se revelou um sapo, certo? E isso às vezes acontece lá no início do namoro, mas a gente tende a ignorar e achar que é coisa da nossa cabeça. Toda vez que eu conto um caso como esse aqui no canal, eu fico muito chateada e muito triste pela pessoa que se foi, porque normalmente são mulheres que tinham um futuro incrível e pessoas que amavam ela demais, mas por alguém que achava ser o seu dono, elas acabaram sendo tiradas abruptamente desse mundo. Olá, pessoal, meu nome é Abia Beatriz, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante de certa forma e ajuda demais no crescimento desse canal que ainda é bem pequenininho. Sem mais enrolar então, vamos lá para o caso de hoje. Natália Samaniego nasceu na província de Chaco, na Argentina, no dia 27 de dezembro do ano de 1993. Ela tinha outros dois irmãos mais velhos, chamados Lorena e Germán, e no início dos anos 90, os pais dela estavam em busca de melhor qualidade de vida, juntamente com melhores oportunidades para os seus filhos, e por isso eles decidiram se mudar para a cidade de Posadas, ainda na Argentina. A Natália era uma jovem com um coração bondoso, muito feliz e animada, sendo uma ótima pessoa para ter por perto. Ela também frequentava igrejas desde muito nova, já que foi criada dentro do cristianismo pelos seus pais. A mãe da Natália, chamada Teresa, era advogada e trabalhava para o poder judiciário do país, enquanto sua irmã era estudante de economia. Seus pais decidiram se divorciar e isso afetou muito ela. Foi um momento difícil para ela lidar, já que ela era a mais nova dos irmãos. Assim, ela e sua irmã ficaram morando com a sua mãe e o seu irmão mais velho conseguiu um emprego na prefeitura e por isso teve que ir morar em Buenos Aires. Quando ela era adolescente, começou a ter alguns problemas em prestar atenção nas coisas ou focar no que ela estava fazendo. Mas isso começou a ficar mais sério quando ela chegou a relatar coisas que pensava que não fazia muito sentido e nem estavam de acordo com a nossa realidade. Até que com apenas 17 anos de idade, ela teve um surto psicótico, deixando bem claro que tinha algo bem grave que precisava ser investigado acontecendo ali. Então, ela foi levada ao médico e recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, já dando início aos seus tratamentos neurológicos utilizando medicações diversas. Por isso, ela teve que sair da escola. No início, ela fez esses tratamentos na cidade em que o pai morava, passando um tempo morando com ele, mas logo as coisas começaram a voltar ao normal devido ao sucesso do tratamento. E aí, ela decidiu voltar a morar com a mãe e a irmã. Como as medicações estavam trazendo ótimos resultados e a Natália tinha voltado a ter uma vida normal, ela então decidiu retornar para a escola. E ela conseguiu terminar o ensino médio, concluindo seus estudos e logo foi para a faculdade. Mas como nós sabemos, medicamentos têm efeitos colaterais e dessa vez não foi diferente. Isso acabou prejudicando os estudos dela, que decidiu sair da faculdade e começou a trabalhar vendendo produtos cosméticos. Foi no fim do ano de 2014 que a Natália acabou conhecendo um rapaz chamado Juan. Ele era tatuador, gostava muito de futebol e tinha como religião a Umbanda. E mesmo os dois sendo de crenças totalmente diferentes, não tinha problema nenhum para ela e ela acabou se apaixonando por ele e assim se iniciou um relacionamento. As pessoas próximas a Natália que conheceram Juan
começaram a notar que ele era um rapaz muito quieto, tímido, que não falava muito, bem diferente da personalidade dela, mas até aí tudo bem, porque ele sempre frequentava a casa da família dela e nunca faltou com respeito com ninguém. Porém, em poucos meses de relacionamento, as coisas começaram a mudar. Como eu já comentei algumas vezes aqui com vocês, ninguém consegue esconder a verdadeira personalidade por muito tempo, e nesse caso não foi diferente. Logo, o Juan começou a se mostrar ser um cara extremamente controlador, ciumento e que queria saber cada passo que a Natália dava, porque ele não confiava em nada que ela fazia se ele não tivesse presente. E nessa, gente, ele acabava manipulando demais ela, que a própria chegava ao ponto de dizer aonde ela estava, com quem ela estava e o que ela estava fazendo. O namoro começou a se resumir a briga após briga, todo dia eles estavam discutindo, gente. E mesmo com toda essa situação caótica, no ano de 2016, eles começaram a alimentar a ideia de morar juntos e, pasmem, mas eles fizeram isso. Depois que a Natália entrou dentro de uma casa, só ela e o Juan, as coisas pioraram demais, porque passaram de agressões verbais e psicológicas para agressões físicas. Mas como eu falei para vocês, o Juan era um cara que era apaixonado por futebol e ele tinha aquele sonho na mente dele de se tornar um jogador, e uma vez surgiu uma oportunidade para ele na cidade de Chaco, que era um pouquinho longe de onde eles estavam no momento, e ele simplesmente chegou na Natália e falou que ele se mudaria para lá, e ele até queria que ela fosse junto, mas ela optou por ficar. Sendo assim, ele foi para lá para jogar num clube de futebol ali da cidade, e a Natália acabou voltando para casa da sua mãe para morar junto com a sua irmã e com a mãe dela. Querendo ou não, isso até foi bom para Natália, porque agora ela se viu livre do Juan e o relacionamento dos dois tinha terminado. Bom, pelo menos ela pensou que seria fácil assim, porque quando passou algumas semanas, o Juan não parava mais de ligar para ela, mandar mensagens e implorar para que ela reatasse o relacionamento. Ele dizia um monte de coisas para ela, gente, para tentar manipular ela a voltar ao namoro, inclusive dizendo que ele tiraria a vida dele se ela não voltasse a ficar com ele. Mesmo com alguns conselhos da sua irmã, a Natália acabou cedendo e voltando esse relacionamento. Os dois decidiram manter isso à distância, já que ela não tinha a intenção de ir para a cidade onde ele estava morando. Os dois conversavam no telefone diariamente. Como vocês podem imaginar, o Juan não dava paz para ela. Mesmo de longe, ele queria controlar tudo que ela fazia, e a mãe e a irmã até chegaram a presenciar algumas discussões que a Natália tinha com ele no telefone. Em determinadas vezes, o Juan chegou a pedir para ela se mudar para a cidade, para os dois morar junto, começar uma família, aquela conversa para tentar entrar na mente dela, mas em nenhum momento ela aceitou. Ela até cogitou a ideia de ir para lá, creio eu que só para ele dar uma paz para ela do assunto, mas ela nunca mesmo foi morar com ele em outra cidade. Esse relacionamento à distância durou cerca de 2 anos, até que em 2018 o Juan se mudou para a cidade de Misiones, onde ele arrumou um emprego em uma casa de repouso. Mais uma vez ele insistia que a Natália fosse morar com ele, e ela até falou que ia, mas como as brigas não paravam entre os dois, ela decidiu permanecer morando na casa da mãe dela junto com a sua irmã. Em agosto do mesmo ano, o Juan muda mais uma vez, mas agora ele volta para a cidade de Posadas, aonde a sua namorada vivia, e em seguida ele já aluga uma kitnet, um apartamentinho bem pequenininho que ficava na rua mesmo, como se fosse uma casa. Ele pede muito para que a Natália vá morar com ele e, infelizmente, ela acaba cedendo e passa a morar com o namorado. Depois dessa decisão, ela até troca de emprego para ganhar um pouco melhor, porque ela tinha a intenção de ajudar a pagar o aluguel e também a ajudar a comprar as coisas para dentro de casa. A mãe dela viu o quanto estava sendo difícil para o casal aquele início de vida a dois,
e por isso decidiu ajudar dando uma geladeira de presente para eles. Só para deixar claro aqui para vocês, a mãe dela sabia que os dois brigavam e já tinha ouvido algumas discussões deles. Sabia que era um relacionamento complicado, porque ela mesma mal conseguia contato com a filha depois que ela passou a morar com o namorado. Era basicamente ele que dizia que as coisas estavam bem para a sogra, mas ela não imaginava que as coisas poderiam ser tão sérias assim. Ela até começou a construir no fundo da sua casa meio que um puxadinho para ajudar mais ainda os dois, que não precisariam pagar aluguel se mudassem para lá. O fato é que no dia 1º do mês de setembro, a Natália e o Juan vão até a casa da mãe dela para pegar o recibo da geladeira. E tudo parecia muito normal. O casal agradeceu pelo presente, eles ficaram um tempo lá conversando, até que decidiram ir embora. Ela deu um abraço na sua mãe e partiu. Durante a semana, a Natália chegou até a trocar algumas mensagens com a mãe dela, onde agradecia mais uma vez pelo presente. Fazia cerca de um mês só que ela tinha se mudado, então ela estava muito agradecida pelo que a mãe tinha feito por ela. Porém, os dias começaram a passar e a Natália não falou mais com a mãe nem com ninguém. A mãe dela ficou muito preocupada e decidiu ligar no telefone da filha, que não atendeu as ligações. Ela enviou algumas mensagens, mas ela também não teve nenhum retorno. Isso deixou a Teresa assustada, então ela decidiu continuar tentando. Até que ela recebeu uma mensagem do seu genro, onde ele dizia que naquele mesmo dia eles iriam para a casa dela fazer um churrasco em família. Claro que a Teresa ficou muito aliviada e aguardou o casal chegar. Mas chegou a hora que eles tinham combinado, o tempo passou e ninguém apareceu na sua casa. Claro que ela ligou novamente, mas, mais uma vez, ninguém atendeu. Até que um tempo depois, o Juan mandou uma mensagem dizendo que por estarem dormindo, eles tinham acabado perdendo a hora e se desculpou por aquilo. A Teresa não desconfiou de nada e achou que as coisas estavam bem. Já no dia seguinte, sendo o dia 11 de setembro de 2018, os vizinhos do casal começam a sentir um cheiro muito forte vindo de dentro da casa deles. Eles já tinham percebido que tinha um odor diferente vindo de lá, mas no dia 11 o cheiro estava insuportável. Eles sabiam que o casal tinha um cachorro e até pensaram que talvez o cachorro tinha morrido e eles estavam viajando e não sabiam, porque o cheiro era de coisa podre. Então um vizinho chegou até a bisbilhotar ali pela janela da casa e viu que tinha muitas moscas lá dentro. Depois de perceber essa situação no mínimo estranha, esse vizinho liga ali para o proprietário das kitnets e o cara chega lá. Ele bate na porta, chama algumas vezes, mas como não obtém resposta, ele decide ligar e mesmo assim não consegue contato com ninguém. Depois de um tempo sem opção, ele liga para a família da Natália e pergunta para eles se não teria problema ligar para a polícia. É claro que a família fala que não teria problema nenhum, até porque eles mesmos também estavam preocupados. Então é isso que o proprietário da kitnet faz. Quando os policiais chegam lá, eles conseguem sentir o cheiro horrível que está rodeando aquele apartamento. Eles já do lado de fora começam a perceber que realmente tinha algo muito estranho acontecendo ali. O cheiro era cadavérico. Eles batem na porta, chamam, ninguém responde. Eles até tentam abrir a porta, mas estava trancada. Então, com a autorização do dono da kitnet, eles decidem que vão arrombar o local. Depois que a porta cai e eles conseguem entrar, eles já se deparam com uma cena muito macabra, porque o Juan estava caído no chão de barriga para baixo e tinha medicamentos em grande quantidade próximo a ele. Ele estava inconsciente, deixando bem claro naquela cena que provavelmente ele tinha ingerido aqueles medicamentos. Obviamente a emergência é chamada e durante todo aquele atendimento com ele, os policiais continuam investigando, tentando entender de onde vem aquele cheiro. Eles logo começam a ver que esse cheiro tá mais intenso ali próximo à geladeira, que inclusive tinha um pano enrolado em volta dela e amarrado
provavelmente para a geladeira não abrir. E assim que eles abrem a geladeira, gente, nem eles esperavam o que tinha lá dentro, porque sim, a Natália, com apenas 24 anos, estava dentro da geladeira sem vida. Enquanto isso, o pessoal da emergência fazia todos os atendimentos ali no Juan e conseguiram estabilizar o pulso dele e assim ele foi levado diretamente para o hospital mais próximo. Enquanto isso, as investigações continuavam lá na casa do casal e a polícia chegou a encontrar uma carta escrita à mão pelo Juan, onde ele dizia: Senhor Lúcifer, grande Senhor das Trevas, eu lhe ofereço minha alma quando eu morrer, em troca de você pegar o corpo da minha namorada e não deixar nenhuma evidência de que fui eu quem a assassinou. E que também eu tenha dinheiro o suficiente para o mês inteiro. Eu serei outro seguidor e adorador seu, grande e poderoso Senhor das Trevas. A carta foi assinada por ele normalmente, como a gente assina qualquer outro documento, e depois ele fez as iniciais do seu nome com sangue. Que coisa mais bizarra, meu Deus. É claro que a carta foi levada como prova pela polícia, já que ele deixava bem claro que tinha sido responsável por fazer aquilo com a Natália. O médico legista realizou a autópsia no corpo dela e revelou que a causa da morte tinha sido através da asfixia mecânica por esganadura, ou seja, ele usou as próprias mãos para cometer aquele ato. Ela provavelmente tinha perdido a vida entre 8 a 5 dias antes de ser encontrada pela polícia devido ao seu estado avançado de decomposição. O velório e enterro da Natália foi de muita comoção. Familiares e pessoas ali da comunidade estavam com o coração partido porque não conseguiam entender como alguém tinha coragem de fazer algo tão cruel contra uma garota inocente e que não fazia mal a absolutamente ninguém. Já o Juan se recuperou muito bem do que ele tinha feito contra si mesmo e assim que teve alta foi levado direto para a prisão, onde iria aguardar seu julgamento ser iniciado. Devido a todas aquelas jogadas que os advogados de defesa fazem, nós sabemos que leva um tempo para iniciar de fato o julgamento, mas a família nunca desanimou ou pensou em desistir de ter a justiça feita pela Natália. Eles faziam passeatas e sempre falavam com a imprensa para que o assunto não se tornasse esquecido. As coisas ficaram mais complicadas quando veio a pandemia. Por isso, foi atrasado mais ainda o julgamento, até que no ano de 2021 finalmente teve início. Peritos em caligrafia foram chamados para analisar a carta encontrada na cena do crime, e eles puderam afirmar que sim, tinha sido o Juan que tinha escrito aquilo sem sombra de dúvidas. Outras pessoas também foram chamadas para testemunhar no julgamento e elas disseram o quanto a Natália tinha mudado depois que começou a namorar com ele, já que ele tinha moldado ela da forma que ele queria, deixando bem claro que aquele relacionamento era extremamente abusivo. Os advogados de defesa do Juan tentaram trazer à tona que ele era uma pessoa que sofria de transtornos mentais. Porém, psiquiatras e psicólogos que avaliaram ele disseram que ele não tinha problema mental algum e estava bem ciente de tudo que tinha feito no dia do crime. No fim, ele foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua. A família da Natália conseguiu até mesmo sancionar uma lei chamada Natália, onde eles conseguiram mais atenção e conscientização para esses casos, que infelizmente vem cada vez mais aumentando, como eu já mostrei para vocês em estatística em outro vídeo que eu fiz aqui para o canal, que vai aparecer no final desse vídeo para vocês assistirem já em sequência. A família da Natália decidiu criar uma fundação para ajudar e apoiar mulheres que são vítimas desse tipo de crime. Inclusive, tem um caso que eu quero trazer aqui para vocês, da Lorena Romero, muito revoltante, e eu descobri fazendo o roteiro desse vídeo que a Fundação Natália Samaniego estava em total apoio aos familiares da Lorena e até organizaram uma passeata exigindo justiça para ela, sempre com muito respeito e cobrando as autoridades de perto. O pai e a mãe da Natália estão totalmente ativos na causa.
O pai dela deu uma entrevista dizendo que jamais irá parar de falar sobre isso, pois as pessoas precisam se conscientizar do tamanho do estrago que um crime tão cruel desse faz na vida dos familiares e pessoas próximas às vítimas, sem contar no sofrimento que é perder uma filha dessa forma. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixem a opinião aí nos comentários, o que vocês acharam desse crime tão absurdo. E também, se você tiver indicação de caso, pode escrever aí que eu vou adorar pesquisar e trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!